241. Aspas. Havendo tomado vinagre, fecha aspas, João capítulo 19. As chamadas Santas Mulheres de Jerusalém haviam obtido o direito de oferecer beberagem sedativa aos condenados à morte. Porém, Jesus não tomou o que quer que fosse para estar consciente até o último respiro. A Bíblia inteira é um amontoado de contradições, em nada importando mais esta, pois outros textos dizem em contrário. Naquilo que a Bíblia tem de puro é apenas um tratado de mediunismo ou profetismo, e quanto aos erros humanos, quanto ao que os homens quiseram incrustar e incrustaram, Deus é e será sempre o juiz absoluto. Leiam a Bíblia dos Espíritas para saberem das linhas mestras doutrinárias, que são acima de textos, antigos ou modernos, e aprendam a cultivar a boa revelação, porque ela é a palavra de Deus, e não as letras adulteráveis e de fato adulteradas. 242. Aspas. Porquanto era a preparação, fecha aspas, João capítulo 19. Jesus foi crucificado nas vésperas da Páscoa dos judeus, comemoração da saída do Egito através de Moisés, e como tal, para festejarem a Páscoa de consciência limpa, acharam de quebrar as pernas dos crucificados, para que morressem depressa e pudessem ser retirados das cruzes, ficando eles, os assassinos, os transgressores da lei de Deus, perfeitamente limpos. E tudo continua na mesma, porquanto depois de praticarem suas idolatrias, suas simulações, seus sacramentismos capciosos e mercenários, acham que estarão em ordem para praticarem e ensinarem a praticar a blasfêmia contra o batismo de revelação. Assim, são os traidores da moral, do amor e da revelação. 243. Aspas. E viu 2 anjos vestidos de branco, fecha aspas, João capítulo 20. Quando em um mundo ou para uma humanidade surge a hora de receber a lição máxima, através do seu Cristo planetário, este vem com poderes delegados na razão direta do seu grau evolutivo e da sua função, dizendo que tinha o espírito de dons e sinais sem medida, dizemos tudo, mas para aqueles que já possam entender, quanto aos outros, o seu dia chegará. E notemos estas observações. A. Significando a ressurreição e a vida, não deixam túmulos cheios. B. Tendo o espírito de dons e sinais sem medida, como todos os filhos de Deus virão a ter, com eles passam-se ou dão-se maravilhosos sinais proféticos ou mediúnicos. C. Vindo para batizar em espírito ou generalizar a revelação, vivem rodeados de anjos, espíritos ou almas que se fazem ver, ouvir, etc. Compreendam, pois, de uma vez para sempre, os que puderem fazer isso, por que Jesus foi anunciado por Gabriel, por que nasceu de uma inseminação mediúnica, por que José e Maria eram avisados por sonhos, porque os reis iniciados foram guiados por uma estrela ou espírito, porque os reis iniciados foram avisados por sonhos para não voltarem a Herodes, porque Jesus atravessou a vida a expelir maus espíritos e curar mediunicamente, porque para ele ninguém era morto, nem é, e foi falar no Tabor com Moisés e Elias, porque não deixou o túmulo cheio, porque retornou como Espírito para guiar os muitíssimos discípulos por 11 anos a fio, porque no Pentecoste edificou a Igreja viva sobre a generalização do Consolador ou ministério do Espírito Santo, e porque afirmou, ainda em vida carnal, que o Consolador repetiria suas lições, continuaria suas lições e ficaria sendo o instrutor pelos tempos afora. Porque Jesus apareceu primeiro a Maria de Magdala, sua mãe, que havia sido Termutes, a mãe de Moisés, fora mais tarde a pitonisa de Endor, sendo uma grande clarividente, nunca deixaria de vê-lo, ainda em vida,
quando estava longe cumprindo seu dever celestial, falando a Maria de Magdala em público ou para conhecimento do público de sua ressurreição, deu mais uma lição de humildade, recomendou mais uma vez a obrigação de ajudar aos irmãos pecadores que se fazem penitentes e apóstolos da verdade, do bem e do bom. 244, aspas, ressurgir dos mortos, fecha aspas, João capítulo 21. Ressurgir dos mortos entendia-se o reaparecimento como espírito, não a ressurreição do corpo. Ademais, Jesus falou muitas vezes que para Deus não há mortos e que todos são vivos ou como os anjos nos céus. Teve sempre os anjos, espíritos ou almas, subindo e descendo sobre a sua cabeça, tendo também ido ao encontro de Moisés e Elias para acabar com os conceitos estúpidos de todos os clericalismos, que, a bem de suas maquinações infernais, tudo fazem para atraiçoar a verdade e manter o Cristo na cruz. Não existe quem não ressurja dos mortos depois da morte física, mas nem todos ressurgem para a luz e a paz de Deus, principalmente os idólatras, porque acreditam em simulações e desacreditam da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude. Vão parar nos abismos de trevas, onde gritam Senhor, Senhor, e não são ouvidos, antes que tenham pago até o último ceitil. E assim mesmo, todos quantos contrariam os mandamentos da lei de Deus, pagando segundo as obras, mais ou menos graves, porque formalismos e desculpas não convence à justiça divina. 245. O livro dos Atos dos Apóstolos. Para ler o livro dos Atos dos Apóstolos com a unção que merece, necessário se torna que o seu leitor seja muito versado nas iniciações antigas, tenha o conhecimento devido daquilo que num período de mais de 200.000 anos andaram semeando os 30 e tantos Budas, Krishna, Hermes, Zoroastro, Apolo, Orfeu, todo o patriarcado hebreu de antes do dilúvio, todo o patriarcado hebreu de depois do dilúvio, Moisés, os profetas e alguns verdadeiros filósofos. Porque se o Cristo foi anunciado por muitos milênios como tendo que ser a expectação das gentes, cumpre saber o que devia fazer e como. E se nasceu um dia marcando na história o mais sublime Natal, fê-lo com vistas à finalidade da obra a ser levada a termo. E a obra a ser levada a termo implicaria em deixar o desfecho, a coroação, para depois da morte física, com o retorno do Espírito para significar, de uma vez por todas, a imortalidade e a comunicabilidade do mesmo Espírito. Todos os grandes iniciados da história marcaram suas obras com o sopro da revelação, como diziam na antiguidade. Todos tiveram a graça da teofania a lhes aureolar a obra missionária. Nenhum deles falou em nome de suas pretensões humanas apenas, e se não fossem as trevas clericais a ensombrar a história ou a cultura espiritual da humanidade, toda ela saberia dizer coisas maravilhosas sobre os grandes fenômenos mediúnicos que envolveram e embalaram os emissários do Cristo planetário. Todavia, se diante do mundo os mercantilistas idólatras empanaram o brilho do sol com suas manhas e artimanhas infernais, diante de Deus, a realidade profética ou mediúnica jamais sofreu o menor sinal de apagamento. Se depois de cada grande iniciado ou emissário do Cristo planetário surgiram homens capciosos com o intento de transformar as coisas da verdade em meio de vida e comércio, também é certo que uns após outros foram surgindo novos emissários, fazendo rebrilhar aqui e acolá a candeia da revelação, o ministério do Espírito Consolador, ou Santo. E assim, as coisas foram se passando até chegar o momento histórico em que o Cristo planetário devia sujeitar-se ao processo de encarnação,
para, como homem, passar entre seus irmãos tutelados, deixando entre eles a graça da revelação generalizada, ou derramar do Espírito sobre toda a carne, conforme estava prometido nos profetas. 4 fases distintas e maravilhosas marcam a epopeia cristã. Primeiro, as profecias sobre a sua vinda, que começou por Abrão, tendo após tido curso em Moisés e nos profetas. O retorno de Elias, como está escrito nos 2 últimos versículos do Velho Testamento, a configuração histórico-messiânica do Cristo, como está em alguns dos profetas, principalmente no capítulo 53 de Isaías, e o derrame de Espírito ou revelação sobre toda a carne, como está 19 vezes anotado nos profetas. Segundo, no momento de dar-se a encarnação, o trabalho do Consolador, da mensageria divina ou do ministério do Espírito Santo, tendo Gabriel feito sua parte preliminar, tendo, após o mesmo Consolador, trabalhado através de José, dos reis iniciados, de Ana e de Simeão, enquanto Jesus era criança. Terceiro, tudo quanto Jesus fez durante a vida carnal, dando provas de ter a graça do Consolador sem medida, dando por isso provas de variantes modos pelos fenômenos proféticos ou mediúnicos obrados, dando provas de ter os anjos, espíritos ou almas subindo e descendo sobre ele, indo ao Tabor em companhia de 3 apóstolos para falar com Moisés e Elias, que nunca foram mortos, porque para Deus ninguém é morto, e dando provas de sua divina modelagem através de todos os feitos que obrara em vida, preparando o terreno a outra parte que lhe cumpria, ao ressurgir como Espírito para completar a função missionária. Quarto, deixar o túmulo vazio, retornar como Espírito, repetir suas palavras de antes sobre a graça da revelação generalizada, que deixaria para tirar a orfandade do seio da humanidade, preparar e realizar a gloriosa eclosão mediúnica do Pentecoste, continuar por 11 anos a fio seus contatos com os apóstolos, que aumentaram para milhares e se espalharam pela terra. Portanto, como podem observar, o livro dos Atos é uma espécie de resumo histórico do profetismo universal, que na pessoa de Jesus encontrou todos os elementos de que carecia para se marcar na história do planeta. E se, infelizmente, homens perversos apareceram mais tarde, corrompendo a perfeita doutrina do Pai e forçando a humanidade a blasfemar contra o batismo de revelação, e se, repetimos, com isso obrigaram a humanidade a ficar sem um instrumento revelador que adverte, ilustra e consola, também é certo que, cumprindo-se palavras do mesmo Cristo, no devido tempo as coisas começaram a ser restauradas, comparecendo perante o mundo vultos como Wycliffe, Hus, Savonarola, Lutero, Giordano Bruno, Kardec e etc. Aqui fica saliente que nos serviços restauradores, Kardec, o Elias que devia voltar, ainda uma vez mais de fato voltou, arrastando consigo no século XIX o novo Pentecoste, o novo batismo de revelação. 3 foram as tentativas de generalizar a revelação, a primeira por intermédio de Moisés, através dos 70, e tentativa que o clero levita tudo fez para fracassar, tendo realmente conseguido seu infernal objetivo. A segunda através de Jesus, que deixou o Pentecoste em perfeita função, tendo sofrido no 4º século seu colapso por causa de Roma, de seu imperialismo despótico e sanguinário. E a terceira através de Elias, vindo como restaurador, deixando o espiritismo, a codificação, que todavia não ficou completa, devendo ficar completa com o trabalho feito no Brasil do século XX. Entretanto, no livro dos Atos, considerando por assim dizer o simbolismo da iniciação essênia, tiramos de novo as sandálias em sinal de reverência à obra de Jesus, o Cristo planetário.
porque tudo é questão de apenas restaurar, visto como a divina modelagem em todos os sentidos é a do Cristo planetário. Vejamos, pois, o que devia ser reposto no lugar agora com o nome de Espiritismo. 246, aspas, dando preceitos pelo Espírito Santo, fecha aspas, Atos capítulo 1. O ministério do Espírito Santo ou Consolador é o da comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, daqueles mesmos que Jesus tinha subindo e descendo sobre a sua cabeça. Entretanto, como qualquer leitor poderá compreender, muitos dos primitivos cristãos assim qualificavam ao dom mediúnico, ao veículo da comunicabilidade dos anjos ou espíritos. De qualquer forma, porém, como espíritos comunicantes ou como dons mediúnicos, o problema é de revelação, é de consolador, não é de cleresias idólatras ou de discursozinhos falazes, à maneira dos religiosismos que depois foram surgindo em nome do Cristo. 247, aspas, mas que esperassem a promessa do Pai, fecha aspas, Atos capítulo 1. A promessa do derrame de Espírito ou revelação, que seria sobre toda a carne, foi feita umas 20 vezes no Velho Testamento. João Batista veio na frente, como Elias reencarnado, e chamou de batismo de Espírito ao que se dizia derrame de Espírito, e todos podem ler, principalmente nos capítulos 14, 15 e 16 de João, o que Jesus disse que deixaria para tirar a orfandade. E as primeiras palavras de Jesus, ao ressurgir em espírito, foi lembrar aos discípulos o cumprimento da promessa. 248, aspas, sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias. Fecha aspas, Atos capítulo 1. Claro que Jesus não batizaria em espíritos imundos, ele que tinha os anjos, espíritos ou almas de escol, subindo e descendo sobre a sua cabeça, nesses tais é que batizaria. E quando se comunicar em espíritos de outros quilates, cumpre ao cultivador da revelação ensinar-lhes os mandamentos da lei de Deus, porque foi isso que Jesus viveu e fez. A lei é o sagrado tratado de sociologia, quer para encarnados, quer para desencarnados, pois a vida nunca deixará de ser de relações. 249, aspas, e me sereis testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, e até as extremidades da terra, fecha aspas, Atos capítulo 1. Tendo fundamento no Consolador generalizado, na revelação que adverte, ilustra e consola, a excelsa doutrina do caminho iria sendo estendida sobre a terra inteira. Mas, infelizmente, como os clericalismos já vinham desde milhares de anos, truncando a evolução da humanidade com os seus programas de erro e de ignorância, foi isso mesmo que logo mais, no quarto século, tornou a acontecer. 250, aspas, a descida do Espírito Santo, fecha aspas, Atos capítulo 2. Aconteceu aquilo que Jesus tanto dissera que aconteceria, aquelas legiões de anjos, espíritos ou almas que acompanhavam Jesus, subindo e descendo sobre a sua cabeça, passaram a se comunicar através dos discípulos. Eram muitos, e não apenas 12, com a escolha de Matias, que ficou no lugar de Judas, e o número deles aumentava sempre, porque o mediunismo sacudia as mentes com um vigor estranho.